Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Nathan Teixeira e hoje nós vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo, que nós começamos no vídeo passado. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu te aconselho que você veja, porque esse vídeo aqui tem total conexão com o vídeo passado, certo? Basicamente, o que eu estou querendo estabelecer com o vídeo passado e com esse vídeo é a resposta para o título desse vídeo, né? Que é em que tempo profético nós estamos. A verdade é, se eu te perguntasse em que tempo profético nós nos encontramos hoje, em que tempo profético você se encontra, se a gente olhar na cronologia profética de tempo, a gente pegasse uma linha de tempo e estabelecesse todas as profecias que a palavra de Deus nos mostra e nos demonstra, você saberia dizer onde a gente se encontra nessa linha de tempo profética? Sabe, é muito importante que a gente entenda isso. É muito importante que você saiba onde é que você se encontra nessa linha de tempo profética. A palavra de Deus fala que o Senhor ele não faria nada na terra sem antes avisar os seus santos profetas. Então, as profecias que o Senhor nos deu é para que a gente pudesse saber não só o que Deus vai fazer na terra, mas também as coisas que vão acontecer para que a gente esteja preparado, para que a gente esteja alerta, certo? E basicamente com esse vídeo, o vídeo passado e o vídeo que eu estou fazendo hoje, a gente vai responder essa pergunta. Quero mostrar para vocês biblicamente que tem como a gente apontar o dedo em que ponto profético nós nos encontramos. A verdade, irmãos, que se a gente não estabelece, a gente não sabe as profecias que já se cumpriram e aquelas que ainda faltam se cumprir, é muito fácil que a gente seja enganado, certo? É fácil que se cumpra em nós o que fala em Efésios capítulo 4, que fala sobre esses meninos inconstantes, certo? Imaturos na palavra, que são levados em roda por todo o vento de doutrina, certo? Uma pessoa chega falando, olha, tal coisa vai acontecer em tanto tempo, e você é levado por essas palavras ditas proféticas ou por ensinamentos bíblicos fora do seu contexto, porque você não está fundamentado na verdade. Então, a palavra de Deus, ela justamente nos é dada para que a gente possa conhecer o que o Senhor fez e o que o Senhor vai fazer através daquilo que Ele fala pelos seus profetas. Então, é importante que a gente conheça as profecias bíblicas e saiba não só aquilo que já aconteceu, mas esteja alerta para aquilo que ainda vai acontecer. Então, é exatamente sobre isso, por causa disso, que eu fiz o último vídeo e estou fazendo esse vídeo agora. Hoje, junto com o que eu falei já no último vídeo, nós vamos conseguir estabelecer exatamente isso. O ponto que nós nos encontramos nas profecias bíblicas acerca da vinda do Senhor Jesus. Em que ponto nós nos encontramos? Hoje nós vamos conseguir chegar a essa conclusão pelo que a palavra de Deus nos traz. Então, se você quer saber a resposta a essa pergunta, fica comigo que eu acredito que vai ser uma bênção para você. Então, hoje nós estaremos estudando o capítulo 7 de Daniel e também o capítulo 13 e capítulo 17 de Apocalipse, certo? Tanto Daniel 2, que foi o que eu cobri, o que eu falei, o que nós estudamos no último estudo, como Daniel capítulo 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, essas visões basicamente falam da mesma coisa. Eles estão apontando para a mesma coisa, trazendo a mesma informação, apesar, obviamente, de que em cada visão a gente tem informações a mais, uma perspectiva diferente, para que a gente possa, juntando todas as informações, ter uma visão mais clara do que o Senhor quer que a gente saiba. Então, de novo, por isso que eu disse, se você ainda não viu o último vídeo, veja o último vídeo para que possa fazer mais sentido esse vídeo agora que eu estou gravando, certo? Então vamos lá, Daniel 7. Em que tempo profético estamos? Visão de Daniel. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quando você dá uma olhada numa visão que João tem em Apocalipse, onde ele vê uma mulher assentada sobre muitas águas, a palavra do Senhor fala que essas muitas águas são muitos povos, nações e línguas. Então, esses animais que emergem no mar, está literalmente falando de reinados que emergem dos povos, certo? Vamos avançando. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem.
Esse primeiro animal aqui, representado por esse leão com asas de águia, aqui o profeta está tendo uma visão que tem total relação com o sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Esse leão com asas, ele representa o reinado da Babilônia, e vocês vão ver isso mais para frente conforme o Senhor for dar a interpretação dessa visão que ele deu a Daniel. Certo? Então, esse leão, ele representa aquilo que na estátua de Nabucodonosor representava a cabeça de ouro, que é o reinado da Babilônia. E quando ele fala aqui que esse leão é arrancado, ele estava vendo esse leão com asas e foi arrancada as asas de águia dele, ele foi colocado em pé como homem e foi dado a ele um coração de homem, fala disso por causa de uma coisa que aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Se tu for ler o capítulo 4 de Daniel, é interessante porque o capítulo 4 de Daniel é um testemunho escrito pelo próprio Nabucodonosor acerca do reconhecimento dele ao Deus de Israel, certo? Basicamente o que aconteceu é que o Senhor deu um sonho a Nabucodonosor, repreendendo ele e exortando ele a se arrepender da soberba do seu coração. E ele teve esse sonho e, para resumir, quando ele chama Daniel e Daniel dá a interpretação do sonho para ele, basicamente Daniel fala, olha rei, segue o meu conselho, te arrepende dos teus pecados e começa a fazer justiça, certo? Passando um ano da interpretação que Daniel tinha dado, Nabucodonosor não se arrependeu, não mudou o seu coração, continuou soberbo e arrogante, achando que por causa dele, do poder dele, ele tinha conquistado tamanho império. E então, quando passou esse um ano, a voz do Senhor, uma voz de anjo dizendo do céu, falou, está consumado, está cumprido, e determinou o juízo que no sonho ele tinha recebido. E a verdade é que Nabucodonosor, no momento que o anjo decreta então esse juízo, a palavra de Deus fala que o coração dele é mudado a um coração de animal. E basicamente ele ficou louco, ele ficou fora dos seus sentidos, a tal ponto que ele comia erva como boi. A palavra de Deus fala que nasceram pelos nele que pareciam como se fossem... os pelos se juntavam, se tornaram grossos, como parecendo ser penas, e as unhas dele cresceram e ficaram parecendo como garras. E a verdade é que a palavra de Deus fala que ele começou a comer grama, comer pasto como se fosse um boi. Só que no sonho diz que isso cairia sobre Nabucodonosor por 7 tempos, 7 anos. E até é interessante, porque se tu vai ver a história fora da Bíblia, a história sobre Nabucodonosor, historicamente se conta que a rainha, sabendo da profecia que Daniel tinha dado, ela protegeu, ela guardou o reinado de Nabucodonosor durante esses 7 anos, porque ela cria e sabia que no final desses 7 anos, Nabucodonosor ele teria a sua consciência, a sua sanidade mental restaurada e de novo ele voltaria ao seu reinado e à sua glória. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando fala desse leão, que é arrancado das asas de águia dele, ele é colocado em pé e dado a ele um coração de homem, está falando disso, dessa restauração que Nabucodonosor teve depois desses 7 anos em que ele recebeu esse juízo de Deus sobre ele. Foi quando, no final desses 7 anos, ele reconheceu que Deus é soberano sobre todos os homens. E então, basicamente, então, esse leão com asas de águia está falando sobre o reinado da Babilônia. Vamos avançar. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Esse urso aqui, esse segundo animal que emerge do mar, certo? Fala que ele é um urso que tem 3 costelas na boca e que ele se levanta de um lado. Esse é o império da Medo-Pérsia, certo? É o mesmo reinado que na estátua de Nabucodonosor do capítulo 2, ele é representado pelos peitos e braços de prata, certo? Esse reinado, assim como a gente já falou, ele é um reinado que consistiu de 2 reinos que se juntaram. O império dos Medos se juntou com o império dos Persas e eles, então, criaram e fizeram esse reinado Medo-Persa, esse império Medo-Persa, que foi aquele que venceu a Babilônia. E é interessante porque fala que esse urso ele tem 3 costelas na boca. E por que fala dessas 3 costelas? Porque está falando dos 3 reinados anteriores ao reinado da Medo-Pérsia. Claro, quando a gente fala sobre a visão que a gente vê em Daniel 2 da estátua e também essa visão que Daniel tem aqui em Daniel 7, a visão ela é progressiva do ponto que Daniel se encontra para frente. Então, já que Daniel ele recebeu, Nabucodonosor recebeu
o sonho e Daniel, ele recebeu essa visão no Império da Babilônia, certo? Quando ainda o Império da Babilônia estava em pé, a profecia é daí adiante. Mas se tu pegar os reinados que vieram antes da Babilônia, a gente encontra o reinado da Síria, que foi aquele que veio anterior à Babilônia, e antes da Síria, o reinado do Egito. A verdade é que tinham muitos outros reinados na Terra. Por que Deus ele foca nestes reinados, certo? Porque estes são os reinados que sobrepujaram, que afligiram, que dominaram sobre o povo de Israel. É por isso que essas profecias elas estão focadas lá. E é muito importante que a gente entenda isso, irmãos. As profecias bíblicas, da escatologia bíblica, dos sinais da vinda do Senhor, dos povos que são mencionados nas profecias, são todos centrados em Israel. Israel é o centro pelo qual a visão profética se desenrola. Então, quando a gente fala sobre esses reinos, estão falando de reinos que tiveram direta influência e ação sobre o povo de Israel. Qual foi o primeiro povo que dominou sobre Israel? Foi o Império do Egito. Quando, através de José, Jacó, seus 12 filhos, 11 filhos na época, porque José já estava no Egito, foram para o Egito na época que teve fome, e lá eles se multiplicaram, depois morreu José, se levantou um outro faraó que não conhecia José e ele basicamente fez do povo de Israel que estava lá no Egito seus escravos, até que eles foram libertados por Moisés. Então, o primeiro povo que dominou sobre Israel foi Egito. Depois do Egito foi a Síria, o império que invadiu Israel, invadiu o reinado do norte. Lembra que eu falei no último estudo que depois de Salomão, o império de Israel, que era uma só nação, foi dividida em basicamente duas nações. A nação do norte, que eram as 10 tribos, e a nação do sul, que era conhecida como o reinado de Judá, que consistia da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Então a Síria ela invadiu Israel, esse império do norte, e levou cativo as 10 tribos para o reinado da Síria. Então, quando a gente vê essas 3 costelas na boca do urso, está simbolizando os 3 reinos que vieram antes da Medo-Pérsia. Então, a Medo-Pérsia, antes veio a Babilônia, antes veio a Assíria e antes da Síria o Egito. Então, se a gente vê dali para adiante, é Egito, Assíria, Babilônia e Medo-Pérsia. Aqui fala que esse urso ele é elevado de um lado, da mesma maneira que a estátua tem 2 braços, está simbolizando, de novo, esse reinado, que é 2 reinos que se uniram, se fundiram para fazer esse império dos Medo-Persas. Avançando. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. E se você já está entendendo a ordem dos reinados em comparação com o que a gente já falou no vídeo passado de Daniel capítulo 2, você sabe que esse reino agora representa o reinado da Grécia, certo? Esse leopardo, veja que ele tem 4 asas, certo? A razão disso, eu creio que é justamente a rapidez pelo qual Alexandre o Grande, ele conquistou todo mundo conhecido naquela época, certo? Esse foi um império que venceu o império da Medo-Pérsia. E o fato aqui desse leopardo ter 4 cabeças é porque depois que Alexandre o Grande morreu, o seu reinado foi dividido basicamente em 4 partes, certo? Os capitães de Alexandre o Grande passaram a liderar 1/4 do reino cada um. É basicamente isso que simboliza aqui essas 4 cabeças. A gente tem uma comprovação disso, uma confirmação disso em Daniel capítulo 8, quando Daniel ele tem a visão do carneiro com 2 chifres, representando a Medo-Pérsia, e o bode com um chifre, que representava, esse chifre representava Alexandre o Grande, e esse bode vence o cordeiro com os 2 chifres, e quando ele termina de vencer, ele está na sua maior força, esse chifre maior, que Alexandre o Grande, é quebrado, e no lugar desse um chifre, saem 4 chifres, que são os 4 reinados que saíram desse reinado único da Grécia. Então, é a confirmação do que essas 4 cabeças simbolizam, certo? Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso.
e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, depois dele ver os 3 primeiros animais, esse quarto animal que ele vê, ele é tão diferente que Daniel ele não consegue descrever. Todos os outros animais ele conseguiu descrever com algum animal. O primeiro parecia um leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo. Mas esse animal ele era tão diferente que não tem nenhuma descrição de como ele se parecia. Ele só fala que ele era terrível, certo? A aparência dele era diferente de todos os outros animais. Só que esse animal ele tem uma coisa interessante. São 10 chifres. E Daniel, ele presta atenção nesses 10 chifres e você vai ver o que acontece depois. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então, olha que interessante. Daniel, ele está vendo esse último animal, diferente de todos eles, esse animal que tem dentes de ferro, e esse animal ele tem 10 chifres, certo? A gente sabe que esse animal, esse quarto animal, ele tem direta relação às pernas e pés da estátua de Daniel, capítulo 2. Lembra que as pernas da estátua eram de ferro? Da mesma maneira, os dentes desse animal são dentes de ferro. Não só isso, a comparação das características do quarto reino na estátua e o quarto reino aqui representado por esse animal são também as mesmas, né? Na estátua fala que assim como o ferro esmiuça tudo, esse reino iria esmiuçar tudo. Da mesma maneira que fala que esse animal com dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava o que sobrava. Quer dizer, o reinado dele era um reinado destruidor. E não só isso, esse animal ele tinha 10 chifres, tá? Não é por acaso que também no quarto reinado de Daniel, capítulo 2, na estátua, os pés têm 10 dedos, certo? Então, nesse animal ele tinha 10 chifres, só que daí aconteceu algo muito interessante. Fala que quando ele estava olhando para esses 10 chifres, subiu um chifre pequeno. E quando subiu esse chifre pequeno, 3 chifres foram arrancados. Então, em vez de ter 10 chifres, quando subiu o 11º, 3 foram arrancados. Então, sobraram 8 chifres. E esse chifre que subiu, o qual foi arrancado, 3 dos primeiros chifres que já estavam na cabeça desse animal, esse chifre que subiu, ele tinha olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas, certo? Você vai ver depois que esse chifre está diretamente falando do anticristo, está falando do homem do pecado, o filho da perdição, certo? Vamos avançar. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Agora, olha que interessante, tá? Daniel tá tendo essa visão. Ele vê o primeiro animal subindo, o leão, depois o urso, depois o leopardo, daí sobe esse animal, esse quarto animal, diferente de todos os outros. Ele tem 10 chifres. Sobe um chifre pequeno que tem uma boca, que fala grandes coisas, tem olhos de homem. Quando esse chifre sobe, 3 dos primeiros chifres são arrancados. E, de repente, ele vê o trono de Deus. Deus está sentado sobre esse trono. Milhões e milhares de pessoas estão diante dele, certo? Fala que milhões estavam assistindo diante dele. E fala, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. É muito interessante, quando você estuda a profecia bíblica, nem sempre tudo está na ordem cronológica. Quer dizer, dificilmente você vê uma ordem cronológica de acontecimentos proféticos em um grande espaço de tempo. Certo? Você vê, geralmente as profecias, elas falam sobre algo, e às vezes em ordem cronológica, e depois ela pula para um outro momento, e depois ela volta para estabelecer um outro ponto daquilo que ela já tinha falado, e ela fica fazendo esse jogo. A maneira de a gente saber do que está falando, ou em que momento de tempo a gente encaixa essa profecia que nós estamos lendo, ou essa parte da profecia que nós estamos lendo, é interpretando profecias
com profecias. Então, por exemplo, nessa passagem aqui, quando fala do trono de Deus e fala que se assentou o juízo e abriram-se os livros, claramente ele está fazendo uma referência do que em Apocalipse 20 nós vamos encontrar. Então, abram comigo em Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse 20, versículo 11, fala assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Então veja, esse acontecimento aqui que vai falar, ele se encontra depois da terra já ter sido destruída. Então aqui a gente está indo lá para frente, na linha profética, do tempo profético, nós estamos indo lá para frente. Depois que o anticristo depois que o anticristo já veio, Jesus Cristo já veio, já venceu o anticristo, já estabeleceu seu reino nessa terra, né? O diabo foi preso no abismo por 1000 anos, Jesus reinou com seus santos por 1000 anos nessa terra, e depois do final desses 1000 anos, a terra é destruída e é estabelecido o juízo que é conhecido como o julgamento do trono branco, que é o que Daniel está fazendo referência, que a gente leu lá em Daniel capítulo 7. Mas só para a gente entender do que Daniel está falando, a gente tem que comparar as profecias com as profecias, e assim a gente tem clareza. Então, de novo, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá? Então aqui está falando sobre esse dia do juízo, o dia em que Deus vai ressuscitar todos os homens que já existiram, do primeiro ao último, para serem julgados diante dele. Obviamente que se exclui aqui aqueles que já creram no Senhor Jesus. Aqueles que creram no Senhor Jesus vão ter ressuscitado na vinda do Senhor Jesus e já vão estar reinando com ele por 1000 anos. Então aqui está falando dos outros mortos. A Bíblia fala sobre 2 ressurreições. A primeira ressurreição, e ele fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a primeira morte. Quando acontece a primeira ressurreição? Quando Jesus volta na sua segunda vinda, certo? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas existe também uma segunda ressurreição. E que segunda ressurreição é essa? E quando acontece? Acontece nesse momento do juízo, quando Deus ressuscita todos os outros mortos, pequenos e grandes, para julgar eles segundo o que está escrito nos livros. E daí fala que quem não for achado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então eu só estou lendo essa passagem aqui para a gente estabelecer o ponto que Daniel menciona lá atrás. De novo, a gente só tem como saber disso comparando as profecias com as profecias. Então, claramente, quando fala desse ancião de dias assentado no trono, certo? A gente, obviamente, aqui está falando do trono de Deus, que se encontra no mais altos céus, e essa multidão de pessoas diante dele, certo? E que tinha esses livros e que foi assentado o juízo, está falando do julgamento do trono branco, certo? Então, estabelecido esse ponto, vamos voltar de novo. Aqui, a visão de Daniel, ele está falando sobre essa sucessão de reinos, ele fala do surgimento desse pequeno chifre, que é o anticristo, e daí, do nada, ele pula lá para frente para o julgamento do trono branco, tá? Vamos voltar agora para o nosso estudo em Daniel. Então, de novo, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Então tu vê que ele termina de ter essa visão do julgamento do trono branco, do juízo de Deus sobre todos os homens que ressuscitaram nessa segunda ressurreição, que Apocalipse fala, e de repente ele volta para prestar atenção no chifre. Então ele volta para prestar atenção naquele chifre que estava falando grandes coisas. Tá? Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida
até certo espaço de tempo. Olha que interessante, tá? Ele começa de novo, o profeta ele traz a sua atenção de novo a esse chifre que falava grandes coisas. E enquanto ele estava vendo isso, esse animal, o quarto animal, ele é morto, ele é feito em pedaços e ele é lançado no fogo. E ele é lançado no fogo. Olha o que acontece depois. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, olha que interessante, tá? Depois ele tem a visão do julgamento do trono branco, ele volta o seu foco para o chifre pequeno, para o anticristo, tá? O que representa o anticristo, vocês vão ver depois. Então, quer dizer, ele voltou no tempo, ele está de novo voltando no tempo para aquele tempo profético que ainda vai acontecer e vai se cumprir na época do reinado do anticristo. E daí ele vê esse animal, certo? Que é o quarto reino, ser destruído. O animal ele é morto, ele é feito em pedaços, ele é lançado no fogo. E daí, depois dele ver isso, ele vê um como filho do homem vindo nas nuvens. Só que olha que interessante, porque quando a gente fala sobre um filho do homem vindo nas nuvens, obviamente, quando fala do filho do homem, está falando de Jesus Cristo. Aqui está falando sobre o Senhor Jesus. Em Daniel, está profetizando acerca do Senhor Jesus. E ele fala que ele vê o filho do homem vindo nas nuvens. Quando a gente fala do filho do homem vindo nas nuvens, geralmente o que a gente pensa? A gente pensa na segunda vinda de Jesus. A gente pensa o que fala em Mateus 24. Fala, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem com poder e grande glória, certo? Fala que ele vai vir nas nuvens dos céus, certo? É isso que a gente pensa quando fala desse filho do homem vindo nas nuvens. Só que olha que interessante, quando fala de Jesus vindo nas nuvens, não está falando dele vindo nas nuvens para a terra. Está falando dele vindo das nuvens para diante do trono do ancião de dias. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Então aqui você vê que está falando sobre o reinado de Jesus sendo estabelecido nessa terra. Sobre Jesus recebendo o domínio de todos os reinos, todas as línguas, todas as nações, para todo sempre, certo? Mas por que Daniel ele vê ele vindo nas nuvens? Porque ele está voltando da terra. Ele está voltando da terra e voltando de que evento? Voltando de destruir o último reinado, destruir o reinado do anticristo. Então, quando Daniel está vendo aquele chifre, daí ele vê o animal sendo morto, certo? E logo depois ele vê o filho do homem vindo nas nuvens para se apresentar diante do ancião de dias. O que aconteceu? Aconteceu o que a gente vê em Daniel capítulo 2. Aquela pedra que é lançada sem mãos, a pedra que é Jesus, que acerta os pés da estátua, que é o reinado do anticristo, destruindo então toda aquela estátua, todos aqueles povos, e aquela pedra se torna num grande monte que enche toda a terra, que é o reinado de Deus, o reinado eterno de Jesus Cristo. Está falando da mesma coisa, só que utilizando agora outra visão, outras figuras para trazer o entendimento desse tempo profético. Então, quando que o animal ele é destruído? Quando que esse animal que simboliza o reinado do anticristo, ele é destruído? Ele é destruído na vinda de Jesus Cristo, certo? Na sua segunda vinda. É o que Paulo vai falar em 2 de Tessalonicenses capítulo 2. Fala que o anticristo, ele vai ser destruído pelo resplendor da sua vinda, pelo resplendor da vinda de Jesus Cristo. O anticristo vai ser destruído. Então, quando o profeta Daniel ele vê esse filho do homem vindo nas nuvens para receber o domínio, é porque ele acabou de destruir o reinado do anticristo. A pedra desceu, acertou os pés da estátua, destruiu a estátua. E a pedra, Jesus, estabelece esse reino eterno sobre a terra. O reinado de Jesus Cristo, um reinado eterno, certo? Tá fazendo sentido até aqui? Vamos continuar. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Então agora a gente vai ver a interpretação, a interpretação que a própria Bíblia dá acerca dessa visão que Daniel teve.
estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Basicamente, a interpretação que Daniel dá da estátua de Nabucodonosor. Cada metal simbolizava um reino diferente. Da mesma maneira aqui, estes 4 animais são 4 reis. Como eu falei, muitas vezes a palavra de Deus ela unifica um rei com o próprio reino, certo? Então está falando de 4 reinos que se levantarão da terra, avançando. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, quer dizer, o ser angelical que estava trazendo a interpretação para Daniel, ele basicamente resume, os 4 animais são 4 reis, mas o reino vai ser dado aos santos do Altíssimo. Quer dizer, basicamente, vão vir esses reinos, mas quem vai acabar com o reinado da terra, quer dizer, quem vai acabar dominando sobre a terra são os santos do Altíssimo. Avançando. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Avançando. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Olha que interessante, quando ele estava olhando e querendo saber mais informações acerca desse último animal, esse 4º animal, e também sobre aqueles 10 chifres e do chifre que subiu, arrancando, por consequência, 3 dos primeiros chifres, ele fala, esse chifre falava grandes coisas, mas não só isso, daí é adicionado algo mais nessa visão. Ele falou, enquanto eu estava vendo, esse chifre fazia guerra aos santos e os vencia. Basicamente, para resumir para vocês, aqui está falando sobre a grande tribulação. Está falando daquilo que Paulo vai falar de novo em 2 Tessalonicenses, que iria se manifestar o homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou é adorado, como fala também lá em Apocalipse capítulo 12, do dragão que tenta tragar a mulher, que simboliza Israel, e quando ele não consegue tragar Israel, ele vai para tentar devorar o restante da semente, da sua descendência, que são aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Está falando sobre a grande tribulação, está falando daquele tempo, nos últimos 3 anos e meio do reinado do anticristo, em que o anticristo vai fazer guerra contra os santos, vai fazer guerra contra o povo do Altíssimo, certo? E fala que ele prevaleceu contra eles. Preste muita atenção, porque as características desse chifre, o fato dele falar grandes coisas, dele ter uma boca ousada e falar grandes coisas, o fato dele fazer guerra contra os santos e os vencer, os 10 chifres, certo, que estão presentes quando ele sobe, isso tudo é muito importante, vai fazer cada vez mais sentido conforme a gente vai vendo as outras visões e profecias que nós vamos estudar, certo? Para estabelecer as características principais proféticas acerca do que o Senhor descreveu que irá acontecer nesse último reinado, nesse reinado do qual vai vir o reinado do anticristo, o próprio anticristo, certo? Então fala que ele faz guerra contra os santos, esse chifre, e prevalece contra eles. Tá? Então rapidinho, só um parênteses. Se tu acredita na pré-tribulação, que nós vamos ser levados, que a igreja vai ser levada antes da grande tribulação que o anticristo vai trazer ao mundo, você está enganado. Não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia claramente demonstra que nós, os santos, vamos estar cumprido em nós o restante das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Nós vamos estar sofrendo em nós aquilo que Jesus falou. Ele falou, não é o servo maior do que o seu Senhor, se a mim me perseguiram, a vós perseguirão. Vai cumprir o que Paulo fala na sua carta. A vós vos foi concedido não somente a crer nele, mas também a padecer por ele, tendo em vós as mesmas aflições que vocês ouvem e veem estar em mim. Paulo está falando, essas tribulações não só é algo que acontece como um efeito, uma consequência da tua fé em Jesus Cristo, mas é uma honra, te é concedido também padecer por Jesus Cristo.
Então, quando fala aqui de que ele faz guerra contra os santos, certo? Não tá, mais na frente vocês vão ver que fala que foi permitido a ele fazer guerra contra os santos. Por quê? Porque, de novo, a nós não foi somente concedido que a gente cresça em Jesus, mas que a gente padecesse também por ele, cumprindo de novo em nós o restante das aflições de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Quando a gente é afligido pela fé em Jesus Cristo, nós estamos sendo, na verdade, Jesus está sendo afligido, recebendo no corpo dele o restante de suas aflições. É o que Paulo fala. Avançando. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuiriam o reino. Então tu vê que ele está cada vez mais adicionando mais detalhes a essa visão. Ele primeiro fala dos 4 reinos, e daí assim que ele vê o 4º reino, ele vê os 10 chifres, ele vê o chifre pequeno subindo, os 3 primeiros sendo arrancados, logo depois pula lá para frente, lá para o julgamento do trono branco. Daí Daniel volta a sua atenção a certas características daquela visão que ele está tendo, ele olha de novo para o chifre, e daí ele tem mais detalhes acerca daquele momento de tempo. Fala então que enquanto ele estava vendo aquele chifre, o animal era morto. Certo? E depois que ele vê o animal sendo morto, ele vê o quê? Jesus vindo nas nuvens dos céus diante do ancião de dias de Deus e recebendo o reinado. Quer dizer, o estabelecimento do reino de Deus depois que Jesus veio e veio à terra e destruiu o reinado do anticristo, certo? Só que olha que interessante, daí de novo Daniel se pergunta, tá, eu quero saber mais sobre esse 4º reino, mais sobre os 10 chifres, mais sobre aquele chifre pequeno. E daí quando ele está olhando para o chifre pequeno, mais detalhes é adicionado. Fala que o chifre faz guerra aos santos. E daí, depois disso, o que ele vê? O reino de Jesus sendo estabelecido. Então, quer dizer, tudo isso vai mostrando para nós a cronologia correta. O 4º reino vai ser um reino só em 2 etapas. Um momento a primeira etapa é do próprio animal e a segunda etapa é dos 10 chifres, do qual vem o chifre pequeno. Ele faz guerra aos santos, prevalece contra eles, mas no final dessa guerra aos santos, o ancião de dias vem e faz justiça aos santos do Altíssimo. Quer dizer, o que é isso? Jesus Cristo vindo e finalizando, dando fim, dando cabo ao reinado do anticristo e ao próprio anticristo. Disse assim, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Presta atenção nisso. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quando fala aqui que ele vai devorar toda a terra, não está falando que ele vai devorar toda a área geográfica do planeta Terra. Não é isso que ele está querendo dizer. Aqui está falando que ele vai devorar toda aquela terra em que incluía o reinado da Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia. Está falando que esse reinado, esse 4º reinado, ele ia sobrepujar toda a área geográfica que esses outros reinados anteriores tinham dominado. Certo? Avançando. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, quando ele vem aqui para dar a interpretação sobre os 10 chifres, aqui está a interpretação. Esses 10 chifres são 10 reis. 10 reis que vão vir desse 4º reinado. De novo, total ligação à estátua de Daniel capítulo 2, ao 4º reinado que se encontra na estátua, que são os pés de ferro, quer dizer, que são as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E esses pés também, como eles são diferentes das pernas, as pernas são todas de ferro, mas os pés são em parte de ferro e em parte de barro, e tem 10 dedos que simbolizam esses 10 reis. Esses pés é o mesmo reinado simbolizado aqui pelos 10 chifres, com esse um chifre que vem entre eles, certo? Vamos continuar. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles quem? Os santos, serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, olha que interessante, aqui quando ele está recebendo a interpretação, ele fala que esse chifre, certo, que aparece no meio dos 10 chifres, o qual arranca 3 dos primeiros chifres, fala que ele não só vai falar grandes coisas,
Essas grandes coisas que ele vai falar ele vai proferir coisas contra Deus, ele vai falar blasfêmias contra o Senhor, contra o seu Deus. Em outros lugares, nas profecias bíblicas, diz que ele vai falar contra o seu santuário, contra os santos do Altíssimo, vai falar palavras contra o próprio Deus, certo? São as grandes coisas que ele falava através da sua boca humana, esse chifre. E aqui fala que esse chifre, que ele vai fazer guerra contra os santos e que os santos vão ser entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? São 3 anos e meio. Está falando dos 3 anos e meio de grande tribulação, quando vai de novo cumprir aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 24. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Ele fala, cara, se tu estiver na Judéia, fuja para o monte. Se tu estiver no telhado, não desça buscar coisa nenhuma, porque haverá tão grande tribulação quanto nunca houve, nem haverá jamais. Está falando desses 3 anos e meio, os 3 últimos anos e meio do reinado do anticristo, que vai acontecer a grande tribulação. A palavra de Deus fala que os santos vão ser entregues na mão do anticristo por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quer dizer, essa guerra que o anticristo vai fazer contra os santos do Altíssimo vai ser durante 3 anos e meio, a grande tribulação, certo? Continuando. Mas o juízo será estabelecido, e eles, quer dizer, os santos, tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Então isso aqui é o que é a imagem do animal sendo morto, cortado em pedaços e lançado ao fogo. É o que? É Jesus vindo no final desses 3 anos e meio finais do reinado do anticristo. É Jesus vindo e estabelecendo o juízo dele. Quer dizer, fazendo justiça. É o ancião de dias fazendo justiça aos santos do Altíssimo, como falou um pouco antes. É o juízo sendo estabelecido. É o reinado do anticristo sendo tirado dele para que ele fosse destruído, certo? Avançando. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Graças ao Senhor Jesus. Então, quer dizer, no final desses 3 anos e meio de tribulação, Jesus vem, Jesus volta para pôr um fim no reinado do anticristo e ele recebe do Pai o reinado de toda a terra e domínio de toda a terra, um reino eterno. E aqui não fala só de Jesus, fala dos santos recebendo o reino também. Nós reinaremos com Cristo para todo sempre. Por isso que ele é Senhor dos senhores e ele é Rei dos reis. Nós somos reis de quem ele é rei, nós somos senhores de quem ele é Senhor, certo? Então aqui fala no que vai culminar isso. Isso vai culminar no quê? No reinado, no cumprimento das profecias, onde o reinado do Senhor Jesus será estabelecido nessa terra e onde a impiedade será extirpada dessa terra e aquele que causava impiedade, certo? Satanás vai ser preso. Isso a gente vai ver depois em outras profecias, mas vamos avançar. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Então aqui acaba a visão que Daniel tem no capítulo 7, certo? Mas veja comigo uma coisa. Vamos relembrar. Então aqui nessa imagem, tá? Eu uni as 2 visões de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, certo? O sonho que Nabucodonosor teve em Daniel 2 e a visão que Daniel tem no capítulo 7, que a gente encontra no capítulo 7 do livro de Daniel, tá? E eu coloquei aqui a relação das 2 visões. Como eu falei, as 2 visões basicamente falam da mesma coisa, só que com mais detalhes e utilizando figuras diferentes, tá bom? Então eu organizei aqui, eu coloquei a estátua deitada para colocar numa ordem cronológica de tempo, certo? Então a gente vê aqui que o leão com asas e a cabeça de ouro simboliza o reinado da Babilônia. Depois vem a Medo-Pérsia, simbolizada pelo urso com 3 costelas na boca, que é simbolizado na estátua pelos peitos e braços de ferro. Daí tem a Grécia, que é simbolizado por esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que na estátua é simbolizado pelo ventre e coxas de cobre. O 4º reino, simbolizado por esse animal, que Daniel nem descreve como ele se parece, só diz que ele é terrível. E esse animal é o 4º reino, que é simbolizado por pelas pernas
e pés da estátua, certo? Agora veja aqui comigo, o quarto reino aqui, ele está dividido em duas partes, tá? Por quê? Porque o quarto reino, tanto na visão de Daniel capítulo 7, como no sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, esse quarto reino, ele tem duas etapas distintas. Se você viu o vídeo anterior, você sabe do que eu estou falando. Então, na estátua, a primeira etapa é simbolizada pelos pés de ferro, e a segunda etapa desse mesmo reino é simbolizado pelos pés em parte de ferro e em parte de barro. Em Daniel 7, esse quarto reino, a primeira etapa é simbolizada pelo animal em si, certo? Pelo animal em si. E a segunda etapa é simbolizada por esses 10 chifres que estão na cabeça do animal, o qual um chifre menor sobe, do qual 3 chifres primeiros, são arrancados, certo? Essa segunda etapa, tanto em Daniel capítulo 7, como Daniel capítulo 2, está falando sobre o reinado do anticristo. Então, isso fica muito claro e evidente quando a gente compara as duas visões, né? A visão do sonho de Daniel capítulo 2 com a visão de Daniel capítulo 7, tá? Quando a gente fala dos pés da estátua, estamos falando do último reinado na Terra. É o reinado do anticristo, o reinado que o anticristo vai estabelecer nessa Terra. Certo? Que em Daniel 7 é simbolizado por esses 10 chifres. Quem são os 10 chifres? 10 reis. Então, os 10 chifres simbolizam 10 reis. Então, provavelmente vão ser 10 nações que vão fazer uma coalizão de nações, estabelecendo esse último reinado dos homens na Terra, dos homens ímpios na Terra, onde o anticristo vai ser estabelecido nesse reinado, certo? E desses 10 reis, 3 vão cair quando o anticristo for se levantar, for estabelecido nesse reinado. Mas claramente fala que 10 reis, então 10 nações, 10 poderes vão... faz sentido que sejam 10 países, 10 nações, porque as outras simbologias aqui, quando fala de reis, está falando de reinados. Então, provavelmente são 10 nações, 10 países que vão se juntar nessa coalizão de países que vão basicamente criar e trazer à vida esse último reinado, o reinado do anticristo, o reinado dos pés da estátua, o reinado dos 10 chifres, do qual esse pequeno chifre, que fala grandes coisas, emerge, certo? Então vamos avançar agora, vamos entrar nas visões que o apóstolo João tem no livro de Apocalipse.